Metade dos estados americanos anunciaram que acabariam com os benefícios federais para a pandemia de desemprego em breve. Os governadores desses estados estão preocupados com o fato de que os benefícios de desemprego estão impedindo milhões de trabalhadores americanos de voltarem ao trabalho. A obstrução do Senado é atualmente a única ferramenta que impede os democratas de reformular de forma dramática e unilateral as leis do país. A senadora democrata do Arizona, Kyrsten Sinema, disse que a obstrução protege a democracia de nossa nação e apoia a manutenção. E os contribuintes estão pagando a conta da defesa do governador de Nova York, Andrew Cuomo, que está enfrentando uma série de escândalos no momento. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar hoje com uma rápida olhada em como estão os estados. O Departamento de Trabalho disse que os pedidos de seguro-desemprego na quinta-feira caíram para 385 mil, uma queda de 20 mil em relação à semana anterior. O número de americanos em busca de seguro-desemprego caiu pela quinta semana, sendo o número mais baixo na pandemia até o momento. Embora o número tenha caído, ainda é considerado alto pelos padrões históricos. A queda no seguro-desemprego reflete um aumento no crescimento econômico à medida que mais pessoas saem para fazer compras, jantar e viajar. Todo este gasto está gerando contratação de empresas, mas, de acordo com um relatório do Fed divulgado na quarta-feira, apesar das empresas aumentarem os salários, ainda há escassez de trabalhadores. O Banco Central disse na pesquisa Beige Book que o crescimento econômico aumentou em um ritmo moderado. A pesquisa analisa a atividade em seus 12 distritos. O relatório do Fed afirma, no geral, o crescimento dos salários foi moderado e o número crescente de empresas ofereceu bônus de assinatura e aumento dos salários iniciais para atrair e reter trabalhadores. Os contratos previam que a demanda por trabalho permanecerá forte, mas a oferta continuaria restrita nos próximos meses. O relatório observa o fortalecimento da demanda permitiu que algumas empresas, especialmente fabricantes, construtores e empresas de transporte, repassem muitos dos aumentos de custos para seus clientes. Acrescentando, olhando para o futuro, os contatos prevêem enfrentar aumentos de custo e cobrar preços mais altos nos próximos meses. Isso ocorre no momento em que metade dos Estados Unidos anunciou que encerraria precocemente os benefícios federais para a pandemia de desemprego. Os governadores desses estados estão preocupados com o fato de que os benefícios de desemprego estão impedindo milhões de trabalhadores americanos de voltarem ao trabalho. O governador de Maryland, Larry Hogan, disse na terça-feira que encerraria o aumento dos benefícios de desemprego no dia 3 de julho. De acordo com o programa atual, os trabalhadores desempregados recebem $300 extras por semana. O programa vai até 6 de setembro. Desde março de 2020, o estado de Maryland pagou mais de 12,3 bilhões em benefícios de desemprego para mais de 730 mil residentes. O governador Hogan disse em um comunicado: após 12 meses consecutivos de crescimento de empregos, esperamos que mais moradores de Maryland voltem ao trabalho. Ele disse que Maryland tem um problema crítico. As empresas em todo o estado estão tentando contratar mais pessoas, mas muitas enfrentam uma grave escassez de trabalhadores. A partir de agora, 22 estados encerrarão os benefícios em junho e outros 3 estados em julho. O governador de Idaho, Brad Little, disse que alguns trabalhadores estão recebendo mais dinheiro com seguro-desemprego do que durante o trabalho. Ele disse em um comunicado: minha decisão é baseada em um princípio conservador fundamental. Não queremos pessoas desempregadas, queremos gente trabalhando. De acordo com dados recentes do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, há um recorde de 8,1 milhões de vagas em todo o país. O plano de estímulos de Biden de 1,9 trilhões estendeu os pagamentos semanais de $300 em seguro-desemprego para até 6 de setembro.
Biden disse que qualquer pessoa que requeira o seguro-desemprego, mas que receba uma oferta de emprego adequado, deve aceitar o emprego ou irá perder seu seguro-desemprego, acrescentando que haveria algumas exceções relacionadas à Covid-19. Alguns republicanos estão sugerindo reduzir os benefícios do governo para incentivar as pessoas a voltarem ao trabalho. O governador da Carolina do Sul disse que encerrará esses programas a partir de 30 de junho. Ele disse que esses benefícios de desemprego estarão colocando os Estados Unidos no caminho do socialismo. Ele disse a Tucker Carlson da Fox News que voltar ao trabalho é como você constrói uma economia, uma família e tudo mais. Ele disse: não vamos aceitar o dinheiro do desemprego para pagar as pessoas por não trabalharem. Temos avisos de procura-se em todos os lugares. Estamos recebendo ligações, cartas e mensagens de texto de pessoas de todos os tipos de empresas em todo o estado. Eles estão procurando pessoas para trabalhar e as pessoas simplesmente não querem trabalhar. A situação é semelhante no Arkansas. O governador disse que esses benefícios foram úteis no auge da pandemia, quando as taxas de desemprego eram astronômicas. Mas agora a situação é diferente. Ele vai retirar os benefícios em 26 de junho. Montana vai desistir do programa em 27 de junho pelo mesmo motivo, mas o secretário de Trabalho dos Estados Unidos, Marty Walsh, criticou a mudança de Montana. Ele disse que escolher eliminar esses benefícios críticos terá o maior impacto sobre os mais vulneráveis. Ele disse que isso forçará as famílias a escolher entre a saúde e a segurança econômica. E o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse aos repórteres: podemos colocar mais pessoas para trabalhar, acrescentando que aqueles que recebem $300 por semana em breve terão que provar que estão procurando ativamente por um emprego. E agora vamos voltar a Washington. A proposta de infraestrutura continua avançando. O presidente Biden se encontrou com a senadora republicana da Virgínia Ocidental, Shelley Moore Capito, na Casa Branca para discutir um possível acordo sobre infraestrutura. O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, indicou que o tempo está passando e que se os dois lados não chegarem a um consenso até 7 de junho, os democratas seguirão sozinhos. Como o Senado está dividido igualmente, Biden enfrenta desafios para firmar um acordo de infraestrutura que seja aprovado. O ponto crítico para os senadores democratas Joe Manchin e Kyrsten Sinema é o aumento de impostos cooperativos que seria necessário para pagar a conta. Isso os coloca mais alinhados com seus colegas republicanos. Biden indicou o aumento de impostos sobre os ricos, elevando a taxa de imposto sobre as empresas para 28%. Os republicanos e alguns democratas estão desconfiados, dizendo que isso pode prejudicar ainda mais a economia do que ajudar. De acordo com a CNN, o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, disse que aumentar os impostos seria o maior erro que você poderia cometer. O democrata moderado, senador John Manchin, sinalizou antes que ele não apoia isso. Ele também alertou contra o enorme preço, dizendo anteriormente: estamos em 28,2 trilhões de dólares em dívidas agora, então você tem que ter muito cuidado. Há um equilíbrio a ser alcançado aqui. Manchin também disse que prefere uma conta de infraestrutura menor e mais direcionada. A administração Biden também está buscando cooperação internacional sobre a alíquota tributária mínima global para empresas. Isso é um esforço para, pelo menos parcialmente, compensar quaisquer desvantagens que possam surgir da proposta de governo de aumentar a alíquota de imposto corporativo dos Estados Unidos para 28%. A mudança é vista como a chave para financiar a enorme proposta de infraestrutura do governo Biden. A presidente do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, Cecilia Rouse, disse: a ideia é garantir que as empresas paguem sua parte justa para fechar algumas das brechas, o que significa que mais empresas estão realmente colocando mais dinheiro no exterior, fora do solo americano, e ter um imposto mínimo global para que possamos trabalhar com o resto de nossos parceiros comerciais, para trabalharmos com o resto do mundo, para que as corporações paguem sua parte justa em todo o mundo. Acrescentou ela, dizendo também que o presidente Biden está de fato afirmando: olha, todos deveriam pagar sua justa parte. E devido ao fato de o Senado estar dividido igualmente, o democrata moderado Joe Manchin é visto como detentor de grande poder. Ele pode bloquear sozinho os projetos de lei dos democratas, juntando-se aos republicanos e mantendo a obstrução. Com Manchin se opondo ao plano de infraestrutura de Biden, ele não pode decolar.
A obstrução do Senado é atualmente a única ferramenta que impede os democratas de reformular de forma dramática e unilateral as leis do país. Na quarta-feira, a senadora democrata Kyrsten Sinema fez uma declaração pública clara de que deseja manter essa característica do sistema democrático. Ela disse aos repórteres na quarta-feira que apoia a manutenção da obstrução. Ela disse que a obstrução é uma ferramenta que protege a democracia de nossa nação, em vez de permitir que nosso país ricocheteie violentamente a cada 2 ou 4 anos entre as políticas. Com os democratas controlando as casas do Congresso e a Casa Branca, a obstrução é a única ferramenta que os republicanos têm para influenciar ou bloquear a legislação. Ela é a única forma de impedir os democratas de aprovar toda a sua agenda sem nenhum voto republicano. A obstrução requer 60 votos para encerrar o debate no Senado. Então, pelo menos 10 senadores republicanos precisam se juntar a todos os democratas para aprovar a maioria dos projetos. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, anteriormente chamou a obstrução de a essência do Senado. Ele disse que o Senado é o único órgão legislativo que dá voz à minoria sobre a legislação. Há uma exceção que permite que uma maioria simples aprove as contas do orçamento. Foi assim que os democratas aprovaram o projeto de lei de alívio Covid-19 sem nenhum republicano. Os democratas queriam aprovar seus projetos de infraestrutura usando o processo orçamentário, mas o senador John Manchin se recusou a permitir isso. Agora, o presidente Joe Biden é forçado a negociar com os republicanos sobre a infraestrutura. Alguns democratas e ativistas progressistas pediram a remoção da obstrução. Os democratas podem mudar a regra por maioria simples de votos, mas Manchin e Sinema dizem que não vão aceitar isso. Sinema disse que se o sistema não está funcionando bem, você precisa mudar o que está fazendo, não apenas mudar as regras. O presidente Biden parece ter falado sobre Manchin e Sinema em um discurso na quarta-feira. Quando lhe perguntaram por que mais projetos de sua agenda não estão sendo aprovados, ele disse que é porque 2 senadores democratas votam mais com os republicanos. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que apresentará uma série de projetos de lei para votação quando o Senado se reunir novamente, incluindo um polêmico projeto de lei eleitoral que alteraria dramaticamente as leis de votação do país. A maioria das propostas deve fracassar devido à obstrução e à falta de votos republicanos. E agora, antes de terminarmos, vamos voltar a Nova York. O governador Andrew Cuomo está sob os holofotes por causa do escândalo no lar de idosos. Mas quem está pagando pelas investigações? Os contribuintes devem pagar a conta de um contrato de 2 a 5 milhões de dólares para advogados representarem o gabinete do governador Andrew Cuomo, ou seja, para investigações federais em andamento sobre a maneira como eles lidaram com os dados de vírus em asilos. Cuomo defendeu sua decisão de fazer com que os contribuintes paguem a conta, dizendo: o Estado, a forma como funciona, é a Câmara Executiva que contratou um advogado e isso é uma despesa do Estado. Tem estado em todas as investigações, então é onde estamos agora. E quando questionado se estava pagando algum advogado do bolso, Cuomo disse: não neste momento. Os projetos de lei aumentam à medida que Cuomo e seu governo lutam contra outras acusações. As acusações incluem assédio sexual, publicação de seu livro sob liderança em violação das leis de éticas estaduais e fornecimento de testes de vírus prioritários para sua família. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.